É um grande desafio realizar implantes unitários na região de estética, né? Porque além de todos os parâmetros convencionais que você tem em implantologia oral, você tem um aspecto estético, né? Que é justamente inerente ao processo. Então, eu acho que o ponto principal, né, é entender que o posicionamento tridimensional do implante vai ser crítico para a realização de um trabalho que seja pelo menos adequado. Então, antes de se pensar se eu tenho estrutura óssea, se eu tenho maturidade, se eu tenho volume, se eu tenho condições de estabilização primária do implante, né, eu tenho que pensar no posicionamento tridimensional, que ele é fixo em relação à estética. Outro aspecto que se tem é o tempo de tratamento, né, porque inicialmente a gente vem de uma situação em que a gente estava muito preocupado em garantir o sucesso do implante ósseo integrado, independente de como viesse a ser o resultado da união entre o aspecto da coroa clínica e o aspecto da estética rosa. Então esse é um outro ponto importante, que no passado a gente não tinha essa preocupação. Então basicamente a gente trabalhava com implantes tardios. E hoje eu acho que o momento melhor para o meu paciente para colocar um implante numa região estética é quando eu faço exodontia. Quando eu tenho possibilidade de fazer essa exodontia, eu coloco o implante em todos os casos, tá? Eu entro com material de enxerto entre o implante e a estrutura biológica vestibular. E em vários dos casos, além disso, eu trabalho também com enxerto de tecido conjuntivo que eu retiro do palato. Mas o enxerto ósseo é absurdamente um ponto muito, muito importante para o resultado final do trabalho. Você observa, por exemplo, tem pouca literatura a respeito dessa situação, mas o fato da gente usar uma hidroxapatita bovina, né, um substituto ósseo bovino, né, a literatura mostra que esse substituto ósseo ele tem uma reabsorção muito lenta. Então, por exemplo, tem um trabalho de 2001 de Arts e colaboradores que mostra pra gente que depois de 9 meses você encontra partículas, né, de osso bovino ainda no processo de reparação de um alvéolo que recebeu o material de enxerto. Então eu acho que o fato de você ter a lenta reabsorção do material também lhe ajuda em termos de manutenção do volume, né? Esse é um ponto muito importante. O outro ponto muito importante é que, por exemplo, você pega na literatura, né, 2014 tem um trabalho muito, muito interessante do grupo do professor Tarnow, mostrando que nos casos que ele usou um biomaterial entre a tábua óssea vestibular e o implante, né, ele obteve um resultado muito superior, tá, quando ele compara com os implantes que ele não colocou nenhum tipo de enxerto ósseo. Então, esse tipo de material nos ajuda, primeiro, a estabilização do coágulo, que acho que é um ponto muito importante, né? Porque você vai estabilizar o coágulo. Você tem uma fonte muito rica, né, de íons cálcio, que vai lhe ajudar na formação óssea, né? Esse material ele é um excelente ósseo condutor, né? E associado com colágeno, no caso eu tenho usado muito o extra graft, né, com colágeno também bovino, né? O colágeno te permite uma melhor maleabilidade e um controle melhor do processo na hora de colocação do material de enxerto. O que nem sempre isso é linear quando você utiliza um material particulado, né? E dessa maneira, né, associando o material particulado com o colágeno, eu acho que os resultados são muito interessantes e tecnicamente se torna muito mais agradável de você poder trabalhar. No começo da década de 90, né, eu entrei em contato com o extra graft, né, e isso foi pelas mãos do nosso, né, grandíssimo mestre, o Dr. Olímpio Faisal, né, e do René Gertz, né, eles me apresentaram o produto, me mostraram os estudos que eles estavam realizando e achei que era interessante, né, e comecei a usar basicamente para levantamento de seio maxilar. Era uma época que a gente fazia muito levantamento de seio, né, e dessa forma o material apresentou excelente resultado, um comportamento excelente, né? É um material que ele é ósseo condutor, ele né, nesse aspecto ele é um material que o tamanho do grânulo é muito interessante para o que a gente usa em odontologia, né? Então os resultados têm sido muito representativos a longo prazo. Você tem também o colágeno de origem bovina, né? E acho que isso permite com que você tenha um manuseio muito maior do material, uma facilidade maior
de manuseio. Em vez de você ficar colocando pozinho em pozinho, entende? Você tem como pegá-lo e você tem como adaptá-lo, né, e moldá-lo àquela situação que ele vai permitir, como, por exemplo, na região anterior, que você possa acompanhar o contorno bucal de uma forma maravilhosa. Ele fica completamente deitado sobre a estrutura. Os biomateriais eu uso quase todo dia no consultório, né? E eu uso, por exemplo, em alvéolos, né? Em alguns alvéolos, por exemplo, eu vou fazer exodontia e não vou colocar o implante, né? Eu uso, né? Eu sempre preencho, porque eu acho que o tempo de reabsorção do material me ajuda a manutenção do volume tissular, né? Esse é um ponto muito importante, né? Eu uso, toda vez que eu faço regeneração óssea, né? Eu uso ele me permite um bom manuseio para colocar embaixo da membrana, né? E eu normalmente uso membranas reabsorvíveis, né? Isso também para mim é muito interessante, com a combinação com esse biomaterial, né? E o que eu uso mais, que é justamente o que eu faço mais, é em região estética. Eu trabalho muito com implantes na região dos incisivos centrais e laterais superiores, né? Como minha clínica funciona, e em todo procedimento eu uso um biomaterial. É um material que impacta, né? O extragraft é um material que impacta a clínica, justamente pela facilidade de manuseio. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Quando você está ensinando ao teu aluno, né, você tem uma facilidade de manuseio, né? Se fosse só um enxerto particulado, você teria que estar se equilibrando para levá-lo numa região superior. Isso não é muito agradável. Às vezes o material de enxerto acaba caindo no assoalho da boca, isso você perde o material. É um material que normalmente é caro. Eu acho que a relação custo-benefício do extragráfico também é maravilhosa para o consultório. Eu acho que isso permite voos fantásticos, né? E os resultados são consistentes, né? Principalmente extração e colocação imediata de implantes, né? Onde eu tenho observado um resultado extremamente consistente, e é o meu material de eleição.